Olá pessoal, Camus soviético. Bom, em todos os últimos acontecimentos, né, que tenham acontecido no Afeganistão, a tomada do poder pelo Talibã, vamos hoje comentar um mito, né, bem divulgado aí, ainda mais agora, em tudo o que vem acontecendo no Afeganistão, né, que a União Soviética teria invadido, né, o Afeganistão, né. Antes de começar, eu gostaria de chamar a atenção, né, a direita, né, nesse momento, né, cobrando posicionamento por parte da esquerda, né, pelo que tem acontecido no Afeganistão, né. E é uma piada, né, porque esse pessoal se diz conservador, né, diz aí democrata, né, amantes aí de Jimmy Carter, né, Ronald Reagan, né, e cobrando, né, um posicionamento por parte da esquerda, né, pelo que está acontecendo lá no Afeganistão, né, falando sobre as mulheres, né, como se alguma vez, né, o Ocidente, né, o mundo democrático capitalista, né, o mundo conservador ligasse, né, tivesse ligado para isso, né. Vale lembrar que entre os anos 70 e 90, né, esse pessoal não ligava para isso, né? Para esse pessoal tava bom, né? Até porque os mujahidin tinham prevalecido sobre o malvado, né, governo comunista, né, tinham prevalecido sobre os comedores de criancinha, né? Para eles era ruim, né? Para eles era contra os direitos humanos, as crianças estarem no colégio, né? Longe daqueles núcleos tribais islâmicos, né? E mulheres, né? Por exemplo, estarem em universidades, né? Então, para eles era melhor os jovens estar com RPG, né? Andando para cima e para baixo, com AK-47, né? Fazendo guerra, né? E as mulheres vestindo burca né? Para eles era muito melhor isso, né? Então, é uma piada esses bostas agora vim falar de direitos humanos, vim falar de cuidado com o povo afegão, né? Mas vamos lá. Bom, o Afeganistão, né, ele era uma monarquia, né? Típica monarquia, como era a monarquia lá na Líbia, né? A monarquia lá serviçal, né? Subserviente aos Estados Unidos, nas potências, né? Imperialistas da época, né? Essa monarquia cai, né? Em 73, né? E dá aí lugar a um governo republicano aí mais ou menos os moldes aí de uma social-democracia aí, né? Mas muito inclinada para o imperialismo, né? E, né, nesse momento, né, a União Soviética começa a olhar com mais carinho, né, em relação ao Afeganistão, porque não interessava a União Soviética, né, revoluções ali, né, não interessava para ela instabilidade, né, porque a União Soviética tinha territórios ali, né, que no caso era o Tajiquistão e o Uzbequistão, né, bem próximos ali do Afeganistão e que tinham, né, de certa forma, uma identidade religiosa, né, com os povos do Afeganistão, né. Não era todo mundo ateu, né, como se fala na União Soviética. Você tinha regiões da União Soviética que eram próximas, né, ao Afeganistão, né. No caso, o Tajiquistão e o Uzbequistão, né. E claro, não interessava a União Soviética esse tipo de coisa aí, né. Não interessava essa historinha de revoluções, né, insurgências, né, islâmicas, né, dentro do Afeganistão, porque isso poderia fugir do controle, né. Esse medo vai aumentar ainda mais depois da Revolução Islâmica no Irã, de 1979, né. Aí a União Soviética vai, né, ficar com mais medo ainda, né. Mas essa
essa república ela vai cair, né? Mais precisamente em 1978, né? E vai subir aí, né? O governo, no governo, da ala, né? Do Partido do Povo, né? Que era o Tarak, né? O Partido do Povo, que era o que o Partido Comunista, né? Chamava-se o Partido do Povo, né? Então, vai subir ao poder aí o Tarak, né? Para governar sobre uma bandeira mais comunista, né? Mais à esquerda, né? Nesse momento, né? Os Estados Unidos dá luz verde, né? Ao Paquistão, né? Para que começassem a formação, né? De núcleos guerrilheiros, né? De instalações de formação de guerrilheiros ali no Afeganistão, né? Aquelas tribos, né, do interior do Afeganistão que estavam descontentes, né, com a questão do direito das mulheres, né, dos jovens estarem longe, né, das orientações das tribos, né, as mulheres estarem nas universidades, né, e, enfim, até em posições de poder, né. A própria reforma agrária também desagradou a vários deles, né, que tinham muitas parcelas de terra, né, no interior do país. Esse pessoal vai ser todo pego e levado, né, para o Paquistão. E lá eles vão ser treinados, né, e financiados pelos Estados Unidos, né. Então ali vai haver um incentivo por parte dos Estados Unidos e Arábia Saudita e Inglaterra e até também a China, que não queria, né, a influência soviética no Afeganistão, né, porque a China tem uma fronteira pequenininha, mas tem uma fronteira ali, né, com o Afeganistão, né. Então, né, vai subir o Tarak aí em 1978, né. A CIA vai começar o treinamento, né, desse pessoal, né. E ocorre uma tomada, né, de poder aí, a morte do Tarak, né, por uma ala mais radical, né, do Partido Comunista, né. Essa ala toma o poder, mata o Tarak, e aí vai surgir, né, o Hafizullah Amin, né. E apesar de ser uma ala mais extrema, né, a do Amin, né, mas ele em algum momento, né, vai acenar, né, para ao Ocidente, né, que de alguma forma poderia entrar, né, em uma negociação com eles, né. A União Soviética nesse momento e muitas pessoas dessa ala radical do Partido Comunista Afegão ficam com muito medo, né, disso aí, e junto, né, com essa ala radical, né, junto com a União Soviética, eles vão e matam, né, o Amin para subir aí o Karmal, né, o Barak Karmal, né, se eu não me engano, né. E aí, né, isso aí estamos já em 1979, né, e logo quando o Karmal sobe ao poder, ele vê a atual situação do país, né, que não podia resistir muito, né, aos mujahidin, né. O país estava cercado por esse pessoal, né. Então, invocando um acordo que tinha sido feito alguns anos antes com a União Soviética, né, ele invoca esse acordo e pede, né, as tropas soviéticas no território afegão para poder garantir o governo, né. E aí então, né, o Leonid Brezhnev, né, que era o secretário-geral da União Soviética, autoriza a entrada de tropas soviéticas no Afeganistão, né. Então temos aí a famosa invasão aí do Afeganistão, né. Lembrando que eu não vou comentar, né, mais do que isso, né, o canal aqui vai se resumir apenas em comentar assuntos entre 22 e 91, né, mas
eles entram, né, no Afeganistão, né, tomam as principais cidades, né, do Afeganistão e conseguem levar eles até as montanhas do Afeganistão, né? Quem conhece aquela região ali das montanhas do Afeganistão sabe que historicamente os afegãos sempre foram muito fortes ali, não é? Império Britânico, Império, enfim, todos os impérios que chegaram ali tiveram muita dificuldade em vencer os afegãos. Na verdade, talvez Alexandre o Grande tenha vencido, né? Mas não tem muitos relatos de vitórias contra o Afeganistão quando eles resolvem ir para aquelas montanhas ali, né? Então, até 1987, né, se eu não me engano, né, a União Soviética vai levando aí, né, numa boa aí, né? Aliás, 1984, 85, né, mais ou menos. Em 87 é quando ela realmente vê que mudou um pouco a questão, né? Então, ela vai levando a guerra, né? Mas aí o que aconteceu? Né? Os Mujahideen, né? Que dentro desses grupos aí, que eram vários grupos que formavam os Mujahideen, né? Vários grupos tribais, né? Esses grupos estavam tendo muita dificuldade no enfrentamento contra os soviéticos, né? Porque a Força Aérea Soviética vinha, né? E dizimava tudo, né? Faziam bombardeios pesados junto com aquele apoio, né, da infantaria, né, eles conseguiam vencer os afegãos, né? Então tinha que ser feita alguma coisa para acabar com aquela questão da Força Aérea Soviética, né? Que usavam, se eu não me engano, o helicóptero Mi-24, né? Que era um helicóptero de ataque aí. Inclusive o Brasil tem lotes desse helicóptero, né? E aí os Estados Unidos vão lá, né, para contornar esse problema aí, né? E concede, né, aos Mujahideen os famosos Stinger, né? Que eram bazucas, né, com mísseis que derrubaram, né, esses aviões, né? Enfim, em 87 mesmo, né, vai ter muitas derrubadas, né, desses helicópteros, né, aviões também, né? E a União Soviética, né, que já estava com problemas financeiros, né? Nessa época já era o Mikhail Gorbachev, né, que governava a União Soviética, então já estava muitos problemas financeiros, já tinha estava drenando muitos recursos, né, aquela guerra, uma insatisfação por parte da população. E também, né, como todos nós sabemos, né, Mikhail Gorbachev, como traidor que era, né, queria fazer a todo custo um armistício, digamos assim, né, queria agradar, né, Estados Unidos e China, por exemplo, né. A China não aceitava aquela questão ali do Afeganistão, né, e eles já estavam rompidos desde Mao, né, e uma das condições de reaproximação feitas pela China foi a saída soviética do Afeganistão, né. Então Mikhail Gorbachev vai, né, acelerar a saída das tropas soviéticas, né, e eles acabaram emplacando, né, muitas vitórias, os Mujahideen, né, vão conseguindo aí por causa esses Stinger, né, que eram essas bazucas, né, e aí a União Soviética, né, ela se retira, né, devido às condições lá, né, as batalhas já não eram mais as mesmas, né, e a determinação de Gorbachev em 1989, né, vai deixar ali um grupo ali, né, para tentar de alguma forma segurar o poder, né? Mas isso não acontece porque eles vão cair, né? Eles aguentam alguns anos, né? Levam algumas batalhas adiante, mas aí vão cair em 1992, né? Então encerra aí, né? A participação, aliás, encerra aí, né? A questão dos Mujahideen, né? A guerra contra a União Soviética. Eles se retiram em 89 e em 92 eles conseguem derrubar o governo, né? Então essa aí é a famosa intervenção soviética
no Afeganistão, né? Então, se você gostou, deixa seu like, compartilha. Vamos aí, né? Nos ajudem aí a combater aí esses conservadores aí e esses mitos, né? Valeu!